Olá pessoal, aqui quem fala é Marco Assis. Nós estamos um pouquinho atrasado com vocês, porque faz tempo que eu não publico uma aula desse curso, Relacionamento com o Cliente 2.0, e nós vamos publicar mais aulas mais seguidamente para que vocês não percam o fio da meada, certo? Nessa aula então nós vamos falar um pouquinho de algumas coisas que nós comentamos na aula anterior e vamos ir para frente com o assunto aí de relacionamento com clientes, o que está envolvido com isso. Tá? Quero lembrar para vocês que qualquer dúvida que você tem aí, você se inscreveu na minha lista, você tem o meu e-mail, você pode entrar em contato comigo e mandar a tua dúvida, eu vou responder todas as perguntas que me fizerem, assim como já me mandaram algumas informações, algumas perguntas e nós respondemos imediatamente. Assim que eu ver o e-mail, eu respondo, certo? Bom, então, entrando aqui na nossa matéria, nós vamos falar hoje sobre, está tudo aqui, vamos lá, agora sim, quebra de padrões e ações iniciais de relacionamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que seria essa quebra de padrões. Nem sempre quebrar padrões é bom. Na verdade, quando nós falamos aqui em quebra de padrões, eu quero dizer para você que nós precisamos criar padrões que não sejam repetitivos. E isso não é muito fácil de fazer, porque todos nós temos manias, temos maneirismos, e nós precisamos nos policiar quanto a isso. Uma outra coisa que nós vamos falar, como vocês estão vendo aí, são as ações iniciais de relacionamento. Como que eu começo a me relacionar com o meu cliente? E a importância disso é total, porque se eu não começo bem um relacionamento com o cliente, vai ser difícil depois eu corrigir e passar uma segunda boa impressão, porque a primeira impressão não foi boa. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Bom, então vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos já em aulas anteriores. Nós comentamos na primeira aula, que todo mundo segue um padrão de comportamento, certo? E isso reflete nossas respostas em geral. E isso acontece porque hoje em dia nós já fomos formatados para ter um certo comportamento. Você já deve ter reparado isso. Nós fomos formatados para responder certas coisas caso alguém nos pergunte certas coisas, certo? E nós falamos de uma forma parecida, por exemplo, porque todo mundo está acostumado a ouvir a famosa frase "estou só olhando". Porque estou só olhando uma frase que todo mundo fala quando entra numa loja, mesmo que ele não esteja só olhando, que ele queira comprar realmente. É por causa do padrão em que praticamente todos nós fomos formatados a seguir, certo? Então, o script, se nós pensamos no script de uma cena na qual um cliente entra numa loja, por exemplo, o cliente entra numa loja e um vendedor aborda esse cliente, a primeira coisa que o vendedor falar, depois de cumprimentar o cliente, é dizer em que posso ajudar ou algo parecido, certo? E o cliente, ouvindo esta frase, ele automaticamente vai dizer obrigado, estou só olhando. É automático, mesmo que ele queira comprar. Então nós precisamos evitar, nem sempre isso é possível, mas nós precisamos pensar em maneiras de evitar que esse padrão se repita no nosso caso, porque isso reflete no nosso resultado, nas nossas vendas, evidentemente. Então, o que nós temos que fazer para quebrar um padrão? Aqui nós listamos algumas coisas. Primeiramente, usar outra forma de se expressar. Não que nós vamos mudar o nosso vocabulário, não é nada disso. Mas, de certa forma, variar a forma que nós estamos expressando. Nós vamos ver, inclusive nessa aula mesmo, que é importante nós nos policiarmos para ver se existe algumas expressões que não estão dando certo e que nós usamos sempre, porque nós nos formatamos a dizer certas frases para o nosso cliente.
Aí também o segundo ponto diz agir de maneira diferenciada e agradável. Esse agir de maneira diferenciada, pessoal, quer dizer, e agradável, quer dizer o seguinte, quer dizer que nós precisamos tratar o cliente como se ele fosse uma visita. Mesmo que, se você visita os seus clientes, é você que é a visita, você está visitando o cliente, você precisa tratar esse cliente como se fosse uma visita. E como nós tratamos visitas? Geralmente, nós tratamos bem, não é verdade? Nós procuramos ser amigáveis, procuramos oferecer alguma coisa para beber ou para comer, alguma coisa assim. Nós somos simpáticos e geralmente, dependendo, claro, da visita, nós vamos tratar eles muito bem e de uma maneira descontraída, não é uma maneira pesada, certo? Então, agir de maneira diferenciada e agradável significa que você vai ver aquele seu cliente como se ele fosse uma visita ou mais ainda, como se ele fosse um amigo ou um bom conhecido que você tem. Você vai tratar ele de uma maneira como se você conhecesse ele, só que sem muitas liberdades. O personalizar, que é o terceiro ponto que está aí, é o seguinte, é quando você percebe que estilo de cliente que você está atendendo e você se adapta a esse estilo. Você não vai atender todo mundo de uma maneira igual. Você não vai fazer todas as suas visitas de uma maneira igual. Não vão ser todas iguais. Certo? Essa personalização, você só vai conseguir ela quando você perceber qual é o estilo do seu cliente, como ele se comporta, se ele é uma pessoa falante, uma pessoa agressiva, ele é uma pessoa que gosta de conversar ou não, ele é uma pessoa mais fechada. Então nós precisamos nos moldar à maneira que o cliente é, certo? Nós vamos falar isso melhor no futuro. E nós também precisamos, como eu comentei já aqui, acabar com maneiras mecanizadas, certo? Com o passar do tempo, é muito comum qualquer vendedor, aliás, em qualquer atividade que você fizer, se você faz isso muitas vezes, todos os dias, a tendência é que você faça as coisas de maneira mecânica. Vai assim, no piloto automático, as coisas acontecem. Você fala frases, responde coisas e faz coisas de maneira mecânica. E isso acontece muito em vendas, porque nós estamos acostumados ou a receber clientes ou a visitar clientes, e todos os dias nós oferecemos praticamente as mesmas coisas. Que, na verdade, se nós pudermos evitar isso, é melhor. Mas, se não, todos os dias nós oferecemos os mesmos produtos, da mesma forma, da mesma maneira, e a tendência é que esse atendimento que nós estamos oferecendo para os nossos clientes se torne mecanizado, se torna uma coisa de plástico, uma coisa artificial. E o cliente percebe isso. Mas pode ser que ele também esteja formatado a ignorar essa mecanização do vendedor. E daí ele também vai ter um comportamento mecanizado. É aquilo que nós estamos falando sobre quebra de padrões. Exatamente isso. Tem tudo a ver com as pessoas agirem de maneira mecanizada. Isso tem que ser combatido de todas as formas, de todas as formas. Bom, então, mesmo que nós sabemos que nós temos que ser profissionais, conforme diz o slide aí, nunca devemos parecer máquinas. Então, nós precisamos fazer uma autoanálise do nosso comportamento. Perceba, se você puder pedir para um amigo, um colega seu, acompanhar você numa visita, ou se você trabalha recebendo clientes, que um colega seu esteja perto de você e escute o seu atendimento. E perceba qual é o seu padrão de atendimento, sua forma de falar, quais são as expressões que você mais fala, tanto maneirismo como o famoso né, ou não é mesmo, verdade, coisa assim, como também expressões comerciais que você use dentro do seu ramo. Se você repete muito certas expressões, isso pode fazer com que a sua conversa fique um pouco mecanizada. E isso deve ser evitado. Você não deve, de maneira alguma,
dar a impressão de que você é um robô. Mesmo que o cliente não perceba isso, ele vai se adaptar a isso e os dois vão ser robôs. E é onde os padrões vão ser mantidos e vai dificultar o seu relacionamento com ele. Você vai criar uma barreira se você exagera em expressões, se você repete muito as mesmas expressões. Então faça isso. Peça para uma pessoa ouvir você. Faça isso. Veja quantas vezes você usa certas expressões. Será que você usa o né? Em cada frase você tem que colocar um né no meio? Ou você usa uma expressão comercial da sua empresa no meio de cada frase? Cuidado com isso. Bom, alguns outros pontos que nós temos que pensar são a nossa comunicação de uma maneira geral, como um todo. Então, a maneira de falar e a nossa maneira de se expressar com as mãos, com os braços, com o nosso corpo. Como estão os nossos gestos? Será que o nosso contato visual é bom? Será que a nossa forma de se expressar é uma forma positiva? É uma forma que transmite tranquilidade ou confiança para o cliente? Ou será que é uma forma acuada? Eu vou comentar uma coisa aqui que eu acho bem interessante. Você já reparou que, falando de loja, de varejo, você já reparou que quando nós entramos numa loja, a maioria dos vendedores dentro da loja, eles estão em posição de sentido, como se fossem soldados e com as mãos para trás? Você já reparou isso ou não? Pois é. Isso aí, na verdade, está transmitindo o que para o cliente? Cansaço? Talvez não. Essa postura praticamente militar de estar ereto, totalmente de pé, com as mãos para trás. Isso, será que está transmitindo que ele está à vontade, por exemplo? Ele está confortável no seu ambiente de trabalho? Não, não está mostrando isso. Isso aí já mostra aquilo que nós comentamos da mecanização. Todos estão na mesma posição esperando o cliente entrar. Certo? Então, é aí que nós mostramos que nós estamos à vontade, nós precisamos estar muito à vontade no nosso ambiente de trabalho. Seja ele dentro de uma loja, seja esse ambiente de trabalho em campo. Tá? Se você visita o cliente, você tem que estar se sentindo muito à vontade com você mesmo. Tá? Relaxado, relaxado. E uma coisa importante que nós vamos falar agora, eu quero dar uma atenção especial para isso, é o contato visual. Como que é o nosso contato visual? Lembrando que contato visual não é olhar nos olhos do cliente todo o tempo, porque isso pode dar a entender para o cliente que nós estamos, sei lá, que nós estamos afim dele. Imagina só essa situação. Ou que nós estamos intimidando algumas pessoas, quando alguém olha muito diretamente para elas, sem parar, isso se torna um pouco intimidante. E nós não queremos essa expressão, não queremos esse resultado, não queremos intimidar o cliente. Também não queremos passar a impressão de que nós somos pessoas agressivas, porque quando a gente exagera no contato visual também pode parecer isso, uma agressividade da nossa parte. E isso não é recomendável, pessoal, não é recomendável. Mas o contato visual é muito importante. Olha só aqui essa imagem. Tá? Você sabe quem é esse personagem aí. Esse personagem é o Tony. O Tony é um tigre, é um personagem da empresa, aliás, da marca de cereais Kellogg's. Certo? Todo mundo conhece o Tony. Não sei se você já comeu alguma vez o famoso sucrilhos. Estou fazendo propaganda de graça aqui, né? Mas enfim, é necessário nesse caso aqui. Mas você deve ter reparado, ou não, uma coisa bem interessante, não só no Tony, mas em todos os personagens de caixa de cereais, principalmente de cereais, aliás, de cereais voltados ao público infantil. Olha o Tony aí. O que você está vendo de diferente nessa imagem do Tony? É uma imagem quase que padrão desse produto aí, desse cereal matinal. Todas as vezes
ou a maioria das vezes que o Tony ou todos os personagens de caixas de cereais aparecem, os olhos do personagem estão voltados para baixo. Estão voltados para baixo. E isso aí faz parte de uma pesquisa dessa universidade aqui, a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Eles analisaram 65 marcas de cereais. 65 marcas. E isso eu vou dizer para você. Os Estados Unidos deve ser o público mais consumidor de cereal matinal no mundo. Certo? Lá, se você vai no supermercado por lá, você vai achar departamentos inteiros só com cereais matinais. E essa universidade fez um estudo e mostrou que a maioria dos personagens para crianças em caixa de cereais estão virados para baixo os olhos deles, num ângulo aqui precisamente de 9,6 graus. E isso que acontece? Isso faz com que o personagem esteja olhando diretamente para a criança. Na prateleira, ele está olhando para a criança. E é interessante que, no caso de produtos destinados para adultos, cereais para adultos, essa mesma pesquisa mostrou que os personagens eles olham para frente. E a posição no supermercado em que geralmente essas caixas de cereais estão é uma posição mais alta na prateleira. E isso significa que a pessoa, o personagem da caixa para adultos está olhando para o adulto. E o personagem infantil está olhando para a criança. E veja só o resultado dessa pesquisa aí. Mostrou que a confiança no produto era 15% maior quando havia esse contato visual, por assim dizer, do personagem com o comprador. E o sentimento de conexão, ou seja, a sensação de que eu tenho a ver com aquele personagem e, por conseguinte, com aquele produto, é de 28% mais alto. Todas as vezes em que o participante da pesquisa fazia contato visual com o personagem das embalagens. Então, isso mostra a importância do contato visual. Olhar para o cliente é muito importante quando não existe exagero. E é importante também que a gente evite, olha só o Tony aqui de novo. Ó. Agora você está. Eu tenho certeza que depois dessa informação aqui, você nunca mais vai olhar para o Tony da mesma forma, não é verdade? Eu acho que você vai olhar para o Tony e vai perceber que ele está olhando para baixo, vai ter a sensação de que está sendo seguido, alguma coisa do tipo. Né? Pois é. Então, o contato visual precisa ser feito na medida certa. Isso significa que nós não vamos ficar olhando para a nossa pasta se nós estamos visitando o cliente, não vamos estar conversando com o cliente enquanto nós abrimos a nossa agenda ou enquanto nós estamos olhando o nosso celular para conferir alguma coisa ali. Isso pega mal, é ruim e acaba com o relacionamento inicial, com aquelas ações de relacionamento inicial que nós precisamos de ter com o cliente, principalmente no começo do relacionamento com aquele cliente. Bom, então, outras coisas relacionadas a ações iniciais de relacionamento. Uso do nome do cliente. Nós precisamos usar esse nome, porque quando nós usamos o nome do cliente, nós criamos uma conexão direta com ele. Ele passa a ser alguém para nós. E é importante também que nós deixemos claro para o cliente qual é o nosso nome. Se você usa um crachá, se você usa um uniforme ou não, mas você usa um crachá, goste do seu crachá. Não faça como muitas pessoas que escondem o crachá, penduram o crachá no cinto. Eu não sei qual que é o interesse que uma pessoa pode ter de pendurar um crachá no cinto. O crachá para a pessoa ver, será que ela acha que a cintura dela é muito bonita? Então, não. Você precisa, se você usa, você precisa usar a maneira correta, de uma maneira que as pessoas possam ver o seu nome e usar o seu nome. Se você não usa um crachá, isso não tem o menor problema. Eu vou dar uma dica para você daqui a pouquinho de como você vai marcar o seu nome para o cliente. E o cliente também precisa marcar o nome dele para você. Certo? É muito importante. Você está vendo aqui por meio do cartão de visita.
Use bem o seu cartão de visita. Olha, crachá e cartão de visita são coisas que todo vendedor precisava usar. Tá? Se você não tem crachá, cartão de visita é obrigatório. Os dois são importantes. Mas se sua empresa não te dá crachá, cartão de visita é importante. Também mostrar uma atitude de disposição em ajudar. Então, essa atitude de disposição, nós não vamos conseguir ela usando frases clichê. Tá? Posso ajudar? Todo mundo fala isso. Tá? Então, mostre que você quer ajudar. Você vai mostrar que você quer ajudar fazendo perguntas específicas para o cliente. Perguntas específicas para ele. Você precisa mostrar interesse na história do cliente. Por exemplo, se você recebe clientes na sua empresa, saiba o que ele precisa, qual é a necessidade dele, mas também, se você ver que é possível perguntar isso, saiba também os porquês. Por que aquele cliente está procurando aquele serviço ou aquele produto? Queira saber o porquê. Porque você sabendo os porquês, você vai saber oferecer o produto ou serviço correto e, além disso, você vai poder mostrar interesse no seu cliente e ainda vai poder fazer vendas adicionais para esse cliente nesse mesmo atendimento, inclusive. Então, se você quer marcar o nome do teu cliente, em primeiro lugar, quando você chega até o teu cliente na empresa dele, você deve entregar um cartão de visita para ele. Se o teu cliente visita você na sua empresa, faça a mesma coisa. Ele chegou, você é um cliente novo, estou falando, certo? Você vai entregar o teu cartão de visita para ele, certo? E vai cumprimentar esse cliente. Cumprimenta primeiro, depois entrega o cartão. E aí, se você estiver na empresa dele, peça um cartão de visitas. O cartão dele, peça o cartão dele. Se você está na empresa do teu cliente, e o teu cliente deu o cartão de visita para você, você vai pegar esse cartão de visita, você vai colocar ele na mesa que você está sentado, virado para você. O nome, para que você possa ler o nome do teu cliente. Certo? E enquanto você conversa com o seu cliente, dá uma olhadinha para baixo onde está o cartão, na mesa, e para você gravar o nome do cliente, para não ter problema de você confundir o nome ou esquecer o nome do cliente. E use esse nome dele durante a conversa em vários momentos. Para perceber que você está tendo, que ele está tendo um atendimento personalizado. Bom, então, detalhe, se você recebe cliente na sua empresa, lógico que dependendo do tipo de ramo que você trabalha, talvez não exista uma mesa para você atender esse cliente. Mas e também não, talvez esse cliente, se ele for um cliente pessoa física, é provável que ele não tenha um cartão de visita no bolso dele ali naquele momento. Então você precisa marcar esse nome. Você precisa marcar esse nome em algum lugar. Você precisa, de preferência, ter um caderninho. Eu fui vendedor de loja de varejo por muitos anos e eu posso dizer para você, eu tinha sempre comigo no meu bolso um caderninho pequenininho, de mão, assim, bem pequeno mesmo. E eu anotava algumas coisas nesse caderno, como produtos, códigos, e eu anotava o nome também do cliente. Então, de vez em quando, dá uma disfarçada e olha para esse caderninho seu. Um bloquinho que seja. Tá? Isso se você tem o costume de esquecer o nome das pessoas. Se você tem uma memória boa e grava bem o nome, maravilha. O ponto é, use o nome do teu cliente sempre. Certo? Bom, pessoal, essa era a dica que eu queria passar para vocês, ou as dicas que eu queria passar para vocês. Nessa aula, nós vamos ter mais aulas aí, seguindo esse assunto sobre relacionamento com clientes 2.0. E eu quero falar para vocês ainda sobre muitas coisas, como por exemplo, como usar ferramentas digitais, aí sim entrando bastante no ponto 2.0, o uso da internet. Como eu posso usar ferramentas digitais
para melhorar o meu relacionamento com o meu cliente, certo? Até aqui, essa é a primeira aula, e essa segunda aula, nós falamos de coisas bem básicas que, repassamos para você. Nós vimos aqui a importância de usar o nome do cliente, a importância de você usar uma identificação, que o cliente grave o seu nome, a importância de nós transmitirmos uma certa tranquilidade. Essa tranquilidade você vai ter por meio de gestos que transmitem confiança, calma e também que você é uma pessoa amigável. É muito importante que você transpareça essa ideia para o seu cliente, que você tenha contato visual. Nós vimos o exemplo do Tony e de vários personagens de seriais matinais que os personagens infantis estão olhando para baixo, geralmente, para olhar para a criança. E os personagens para adultos estão olhando para frente para olhar para o adulto. Certo? É uma pesquisa bem interessante essa. Então, quebra de padrões, nós também falamos sobre quebra de padrões. Você deve procurar saber como você conversa com o cliente, como você negocia, e se você tem algum maneirismo, alguma frase que você repete muitas vezes, e talvez possa estar formatando a tua apresentação de vendas para um resultado padrão, que muitas vezes é negativo para você. Certo? Então, esses foram os assuntos dessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Se você tem qualquer tipo de dúvida, eu quero que você converse com a gente por e-mail. Se você tem aí nos seus contatos, você deve ter também o site da nossa agência, as nossas redes sociais também. Então, pergunte. Eu estou aqui para responder. E, inclusive, se você tem alguma sugestão de alguma coisa que você gostaria que nós incluíssemos nas aulas, algum assunto que nós poderíamos abordar aqui, eu quero que você me fale, certo? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero você na próxima aula, ok? Muito obrigado e até logo.